E aí, pessoal, esse é o nosso último vídeo da série de videoaulas que eu gravei para vocês e a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino. Nós já discutimos anteriormente o sistema reprodutor masculino, então fica mais fácil da gente entender a função desse sistema. Nós, seres humanos, dependemos da reprodução sexuada para conseguir perpetuar a nossa espécie. A gente precisa que um gameta masculino encontre um gameta feminino, a gente precisa que eles se fundam para gerar um novo ser humano. E nós temos uma parte masculina e uma parte feminina envolvidas nesse processo. O sistema reprodutor feminino, ele é um sistema que está associado a várias coisas da fisiologia feminina. O sistema reprodutor masculino possui órgãos de cópula. A gente já discutiu sobre isso. É um órgão de encaixe. Lá no sistema masculino, a gente precisa desse órgão de cópula para que ele consiga se encaixar no interior do sistema reprodutor feminino e liberar os seus gametas em um espaço adequado para que ele encontre um gameta feminino que está paradinho no seu lugar. Então, enquanto o órgão masculino se encaixa, os órgãos associados ao sistema reprodutor feminino são órgãos que vão receber em seu interior o sistema reprodutor masculino para facilitar o encontro de gametas. Assim como no sistema masculino, o sistema reprodutor feminino é responsável por produzir gametas, por transitar, movimentar esses gametas em seu interior, e ele é também um local de suporte e abrigo para o desenvolvimento fetal. O que significa isso? Significa que uma vez que gameta masculino e feminino se encontraram, geraram um embrião. Esse embrião vai se fixar na parede do endométrio, lá no interior do útero. E dali, até cerca de 9 meses, tem uns que nascem mais cedo, 8, mais apressados, mas daquele primeiro dia até os próximos 9 meses, esse embrião vai ter uma região adequada para obter nutrientes e proteção para se desenvolver até se tornar um novo ser humano. Então, de uma única célula, ele vai ter um abrigo para se desenvolver até dar origem a uma nova pessoa. O sistema reprodutor feminino, ele possui duas regiões de interesse para nós. As mulheres possuem um sistema interno que fica localizado no interior da cavidade abdominal, que a gente encontra algumas estruturas importantes. A entrada do sistema reprodutor da parte interna acontece aqui, através da vagina. A gente encontra útero, lateralmente 2 ovários e 2 tubas uterinas, fazendo a conexão entre ovário e útero. Só que ele também possui uma região externa, que a gente consegue observar na região externa do corpo feminino. Essa região externa é composta basicamente pela vulva. Aqui em cima existe uma camada de tecido adiposo mais concentrada, que é chamada de monte púbico. Essa região genital também tem várias estruturas de interesse para o sistema reprodutor. A gente encontra aqui em cima clitóris, essa bolinha que eu estou apontando para vocês. Ao redor da vulva, eu encontro algumas pregas, que são lábios, algumas membranas mesmo. Mais externamente, eu encontro grandes lábios e internamente a eles eu encontro pequenos lábios. Existe uma abertura que é o orifício vaginal, que vai ser a porta de entrada para a vagina, para o sistema interno. E esse orifício ele é coberto por uma membrana que é chamada de ímen. Essa membrana é uma membrana de tecido epitelial. Ela é uma membrana delicada, mas ainda assim possui uma certa rigidez. Normalmente, as mulheres têm a perda dessa membrana, o rompimento do ímen acontece a partir das primeiras relações sexuais, mas não necessariamente o ímen vai depender das relações sexuais para se romper.
Pode ser doloroso, algumas mulheres não sentem desconforto, mas a maioria sente. Pode haver sangramento após a ruptura desse ímã, mas, como eu falei, algumas coisas podem colaborar para o rompimento dele. Exercícios podem colaborar com isso. Não necessariamente ela vai precisar da penetração da relação sexual para ter essa membrana rompida, mas, na maioria dos casos, o ímã é rompido a partir das primeiras relações sexuais. Ok, então a gente observa essa região genital externa e a parte interna desse sistema reprodutor. É importante falar que o clitóris é uma região de excitação, assim como a gente discutiu lá na glande do pênis, o clitóris tem mais ou menos a mesma função e é muito importante na estimulação sexual feminina e liberação de alguns lubrificantes naturais para facilitar a reprodução feminina, a introdução do pênis e os movimentos o mais indolores possíveis, né, e facilitar o conforto na relação sexual, sempre visando a união dos gametas, facilitar ao máximo para que os homens consigam introduzir seus gametas dentro do sistema reprodutor feminino e para que ele se encontre com os gametas femininos. Os ovários que estão aqui apontados para vocês são as regiões responsáveis pela produção de gameta. Ovário produz óvulo e óvulo é a célula reprodutiva feminina. A gente tem abraçando o ovário as tubas uterinas. Em alguns lugares se pode encontrar como trompa de falópio, mas não é tão usual para nós. Até aqui, né, na imagem está falando trompa de falópio, mas para nós é atualmente usual a nomenclatura de tubas uterinas. Aqui, como maior órgão, maior estrutura dessa região, a gente encontra o útero. O útero é responsável por abrigar o ser em desenvolvimento. No interior do útero, a gente encontra endométrio, que é uma camada de tecido muito vascularizado que vai se renovando todos os meses com o objetivo de fazer uma caminha para que o futuro embrião possa se agarrar e se desenvolver. A gente tem o canal vaginal, que é uma estrutura muscular que permite a cópula do pênis. E nós encontramos, naquela região externa que eu falei para vocês, algumas estruturas que são eréteis, por exemplo, aqui o clitóris, que tem a mesma função da glande do pênis, e nós temos aqui, associada principalmente à vagina, algumas glândulas anexas que vão ser responsáveis por produzir lubrificante para facilitar os movimentos sexuais, como eu falei para vocês, e evitar desconforto durante a penetração. Essa porção que a gente encontra aqui entre vagina e o útero, propriamente dito, a gente chama de colo do útero. O sistema reprodutor feminino, ele está associado a uma região que possui várias outras estruturas. Ele está bem no centro do final do caminho do sistema digestório e também está entre o sistema urinário. Aqui a gente visualiza uma bexiga, aqui a gente consegue observar o útero como se ele estivesse repousando sobre a bexiga e logo depois do útero, na região posterior, a gente encontra o reto, que é por onde saem as nossas fezes. Como a gente já discutiu o sistema urinário, essa região genital feminina ela é muito delicada porque existem 3 aberturas aqui com funções muito diferentes. A abertura posterior é a abertura do ânus, é por onde saem as fezes. A abertura central é o orifício vaginal, a abertura para a entrada na vagina, e é bem na frente aqui, bem pequenininho, uma abertura do orifício uretral para a saída de urina. Tem só uma história interessante que eu gosto de contar quando eu estou mostrando nesse slide. Não sei se vocês lembram do Big Brother que tinha a Gabi Martins.
começou lá uma prova de resistência. E a prova de resistência era ficar em pé lá no negócio, quantas horas você conseguisse. E essa menina, essa participante, ela teve uma ideia. Você não podia sair para fazer xixi. Então, ela falou, eu vou lá no banheiro, vou colocar um OB, que é um absorvente interno, e aí se eu precisar fazer xixi, eu posso fazer que o absorvente vai absorver meu xixi e eu não vou fazer xixi na roupa. Olha o que ela fez. Ela colocou um absorvente interno na vagina, pensando que a abertura da vagina era a mesma região por onde sairia o xixi. Mas aqui a gente vê que nós temos canais completamente separados, são individuais. No sistema masculino, a uretra compartilha ao mesmo tempo um canal do sistema reprodutor e sistema urinário. No sistema feminino, não. Uretra é para saída de urina e vagina é comunicação com o sistema reprodutor. É por aqui que a menstruação sai, é por aqui que o pênis se comunica com o sistema reprodutor feminino e a urina tem um canal completamente separado do sistema reprodutor nesse caso. Trouxe um videozinho para ilustrar para vocês o que é o processo de ovulação, para a gente discutir um pouquinho sobre isso mais à frente. A ovulação ocorre quando um óvulo maduro é libertado por um ovário e lançado numa trompa de falópio. Isto acontece geralmente a meio do ciclo menstrual. No período que precede a ovulação, a parede do útero, o endométrio, fica mais espessa e coberta por uma mucosa protetora a fim de receber o óvulo fecundado. A glândula pituitária, que se encontra no cérebro, estimula um dos ovários para que este liberte um óvulo. A parede do folículo que aloja o óvulo maduro rompe-se na superfície do ovário e o óvulo é libertado. As fímbrias, estruturas finas semelhantes a pelos, conduzem o óvulo para as trompas de falópio. O óvulo percorre a trompa de falópio através das contrações que ocorrem na parede da trompa. Aqui, o óvulo poderá ser fecundado por um espermatozoide. Se o óvulo for fecundado, une-se ao espermatozoide, formando uma só célula, chamada zigoto. À medida que o zigoto percorre a trompa de falópio para chegar ao útero, começa a dividir-se rapidamente, formando uma aglomeração de células que se assemelha a uma amora, a mórula. Estamos perante o primeiro estágio de desenvolvimento do embrião. Quando o embrião chega ao útero, implanta-se no endométrio através do processo de nidação e a gravidez inicia-se. Se o óvulo não for fertilizado, é simplesmente eliminado pelo corpo, juntamente com o tecido que reveste a parede uterina, o endométrio, após cerca de 2 semanas. A este processo dá-se o nome de menstruação. Nesse vídeo, a gente viu então o processo de ovulação até o caminho que ele percorre no interior do sistema reprodutor. É interessante que ela comenta também sobre a menstruação, sobre o crescimento do endométrio e depois sobre a descamação do endométrio. A gente vai falar agora sobre isso para a gente organizar um pouquinho o nosso pensamento. Primeiro a gente precisa conhecer as estruturas, para depois a gente entender como é que ela funciona. A primeira estrutura que a gente vai falar é o ovário. Já falei para vocês, o ovário é a região que vai produzir gametas femininos, que é o óvulo, a célula da reprodução feminina. Além do óvulo, o ovário também produz alguns hormônios que vão ser responsáveis por gerar características sexuais secundárias. Por exemplo, o crescimento de mamas, as características sexuais femininas e vão ser responsáveis também por responder a mecanismos de reprodução a partir dos hormônios que são liberados por aqui. Por exemplo,
o controle do ciclo menstrual, a data exata da ovulação, tudo isso é determinado também pela participação do ovário no sistema reprodutor. Antes da primeira ovulação, o aspecto ovariano é rosado, liso, mas a ovulação gera cicatrizes no ovário. Olha só essa imagem. Aqui a gente tem uma imagem de um ovário de porca. A gente consegue observar aqui vários folículos. Os folículos são câmaras aonde cada óvulo vai se desenvolver. É como se a gente tivesse um cachinho de uva, cada uva fosse um folículo, e dentro de cada folículo a gente encontra uma semente que é o óvulo. O ovário é o cachinho de uva. Cada uva é um folículo e dentro do folículo tem uma semente que é o óvulo. É assim que ele se organiza. Para que a gente consiga ovular, esses folículos precisam ser estimulados para que os óvulos se amadureçam e sejam eliminados do ovário. Então, isso aqui realmente gera um rompimento do tecido. Antes da ovulação, não tem cicatriz, porque os óvulos não vão sair de lá. Depois da estimulação ovariana pelos hormônios que o ovário produz, a partir da puberdade, né, a mulher começa a produzir esses óvulos, essas células da reprodução. Depois desse momento, todos os meses, muitos folículos são recrutados, esses folículos vão amadurecendo e um deles é selecionado para liberar a sementinha que está ali dentro, para liberar o óvulo. A gente vê aqui uma imagem de um momento exato de uma ovulação. Aqui em branco, nessa coloração mais branca, a gente vê o ovário. Em vermelho, a gente vê um folículo bem maduro. E aqui em amarelinho, a gente está vendo o óvulo que está sendo liberado disso aqui. Olha só entre aspas, o machucado, a inflamação que isso aqui gerou no tecido ovariano. Isso aqui vai liberar, vai romper para a liberação do óvulo. E quando isso aqui cicatrizar, isso vai gerar uma lesão no tecido, uma marca de lesão. Então, a cada ovulação, são formadas marcas no ovário. O que era liso, rosado, começa a se tornar rugoso, porque vários desses buraquinhos se romperam e se cicatrizaram. Tem um aspecto branco acinzentado, como a gente começa a visualizar aqui, cheio de cicatrizes. Quem vai fazer o transporte do óvulo que é liberado aqui, lá para o interior do útero, aonde esse gameta precisa chegar, são as tubas uterinas. Elas são regiões que vão transportar a célula. É uma região de transporte, é o caminho que o óvulo percorre até chegar no útero. É no interior das tubas que são fertilizados, que são fecundados os óvulos. Olha só, deixa eu mostrar aqui nesse outro slide para vocês. Depois que o pênis libera seu gameta no interior do útero da mulher, com a ejaculação, os espermatozoides começam a nadar no interior do útero em direção às tubas uterinas. Alguns se perdem no meio do caminho, é normal, mas vários deles conseguem chegar à tuba. No momento da ovulação, o óvulo foi liberado do ovário e ele está se deslocando no interior da tuba também, querendo chegar no útero. Em algum momento, os espermatozoides vão encontrar o óvulo que está aqui e vão tentar fecundar esse óvulo. Apenas um espermatozoide consegue entrar no óvulo. No momento exato que isso acontece, o óvulo bloqueia a entrada de qualquer outro espermatozoide e ele começa a se direcionar para o útero. O que eu quero mostrar para vocês é,
Enquanto o espermatozoide está nadando em direção à tuba uterina, o óvulo está sendo conduzido para o interior da tuba também em direção ao útero. Se um está indo nesse sentido e o outro está vindo nesse sentido, em algum momento eles vão se encontrar no interior dessas tubas. Então, é dentro da tuba que acontece a fecundação, o encontro dos gametas masculinos e femininos para gerar um novo indivíduo. Assim como a gente viu a espermatogênese, eu preciso mostrar para vocês rapidinho a ovulogênese. A gente já sabe que as células femininas e masculinas, os gametas, precisam ter 23 cromossomos, mas a sementinha inicial tem a ploidia, o número de cromossomos 46. Mas isso precisa se dividir até chegar em 23. Então, nós temos uma célula germinativa, a célula mãe, que vai se dividir em duas células filhas. E essas duas células filhas, que ainda têm 46 cromossomos, vão se dividir mais uma vez em 4 células filhas, que também têm 46 cromossomos. Esse momento acontece naquele processo de mitose somente para proliferação celular. Nesse momento, o objetivo é produzir o maior número de células possíveis a partir da célula mãe, para que a gente tenha um período de germinação celular. Depois que essas células são feitas, 4 células a partir da célula mãe, somente uma dessas células vai dar origem a um óvulo maduro. A melhor célula, a célula que foi selecionada com 46 cromossomos, vai passar por um período de crescimento e maturação. A célula que tem 46 cromossomos vai passar por meiose, o DNA dela vai ser dividido e ela vai dar origem a 2 outras células. Uma célula com 23 cromossomos e a outra célula com 23 cromossomos também. Só que somente uma delas vai receber a nutrição adequada para continuar seu desenvolvimento. Então, ela se divide em 23 cromossomos, uma vai atrofiar, a outra vai continuar a se desenvolver. Essa célula vai passar por um período de maturação e vai dar origem a uma célula madura de 23 cromossomos. Falei muita informação, não quis complicar isso aqui para vocês, então tentei falar de um jeito simples, mas vamos fazer um resumo disso aqui. A gente tem sementinhas que vão dar origem ao óvulo maduro. Só o óvulo maduro que serve para fertilização. Então, existe um processo de proliferação celular. Depois, essa célula vai crescer, o DNA dela é dividido ao meio, e somente uma dessas células vai dar origem a uma célula madura, útil para nós. A sementinha vai se dividindo até dar origem a um único óvulo, como vocês estão vendo aqui, maduro para reprodução. Dessa divisão, 3 células vão se atrofiar, somente uma vai ser útil para nós. Quando a gente falou sobre espermatogênese, a gente viu que das 4 células que são produzidas, as 4 dão origem a espermatozoides. No sistema feminino é diferente. Da célula recrutada, somente uma vai crescer o suficiente para ser liberada durante a ovulação. Importante falar também que a ovulação acontece uma vez por mês. Todos os meses, a mulher recruta vários folículos, vários deles se atrofiam, somente um único óvulo é liberado por mês. Enquanto o homem produz milhões de espermatozoides por dia,
a mulher produz apenas um óvulo por mês. Essa é a principal diferença entre os dois sistemas. Trouxe um videozinho para vocês também. Deixa eu ver se ele vai dar play aqui. Para vocês verem o que é um óvulo. Olha que bonitinho. Isso aqui, obviamente, são óvulos reais. Olha o tanto de óvulo que a gente está vendo aqui. Esse é o aspecto que a gente tem ao microscópico. Eles são amarelados, possuem uma estrutura, uma casca ao redor deles para proteger, como se fossem ovinhos bem microscópicos. E cada um desses óvulos, esses são todos maduros, tem o potencial de gerar um novo ser humano. Muito legal, né? Olha o tamanho. Isso é uma gota, tá? Uma gota em um microscópio, e a gente vê cada bolinha dessa é um único óvulo. E o útero é a região que vai alojar o embrião. Depois que foi feita a fecundação na tuba, isso é conduzido para o interior do útero. O que vai fazer o suporte para o desenvolvimento do feto é o endométrio. O endométrio aparece aqui num rosa bem forte, que vocês conseguem ver. É uma camada de tecido vascularizado. É uma camada mucosa, cheia de sangue, que vai dar para o embrião em desenvolvimento os nutrientes necessários para que ele cresça. Durante o ciclo menstrual, esse endométrio muda de tamanho, existe uma fase de proliferação que os vasos sanguíneos vão crescendo muito, esperando que o embrião se aloje nele. Se a mulher não se reproduziu nesse mês, o endométrio destrói esses vasos sanguíneos. Então, a gente tem uma fase de degeneração dessa camada e no próximo mês ele se prepara novamente com novos vasos sanguíneos, esperando que o embriãozinho vá se desenvolver aqui dentro. Isso é feito todos os meses e esse processo que eu expliquei para vocês é o que a gente vai chamar de ciclo menstrual. A gente tem uma fase de crescimento do endométrio, tudo isso esperando que o embrião vá se desenvolver. Existe um ápice desse crescimento. Se não houve embrião formado, o endométrio é destruído e daqui a alguns dias ele começa a crescer novamente. Esse processo acontece todos os meses, uma vez por mês. Isso considerando um ciclo de mais ou menos 30, 28 dias. É assim que a gente espera encontrar o endométrio ali a 14 dias, no dia da ovulação. Depois, mais 14 dias, se ele não recebeu o embriãozinho, ele é destruído. E depois começa a se regenerar outra vez. Vários hormônios estão associados ao ciclo menstrual. E esses hormônios vão coordenar, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do folículo e liberação do óvulo. E vocês podem reparar que o óvulo fica pronto no momento em que o endométrio está crescendo. Se o óvulo não deu origem a embrião, isso aqui é degenerado. Quando o folículo está crescendo, os hormônios estão proliferando, fazendo o endométrio crescer também. Então, é um ciclo, tá? Folículo desenvolvendo, endométrio desenvolvendo. Óvulo liberado, endométrio bem grandão. Não deu origem a embrião, os hormônios caem e o endométrio é degenerado também. Esse momento em que o endométrio se degenera, em que os vasos sanguíneos são rompidos, a gente vai chamar de menstruação. Por isso que a gente tem um sangramento aí de mais ou menos 5, 7 dias, porque os vasos sanguíneos foram danificados, rompidos. Isso precisa sair do nosso corpo. Esse momento é a menstruação. A vulva tem, como a gente já viu,
algumas estruturas muito importantes. A gente vê principalmente a abertura da vagina, o monte púbico, ao redor da vulva é normal mesmo, o desenvolvimento, aparecimento de pelos pubianos. Externamente, grandes lábios, internamente, pequenos lábios e algumas glândulas no interior da vagina que vão ser responsáveis pela lubrificação, tanto da vagina quanto aumento da lubrificação no momento da penetração do ato sexual e do estímulo sexual. Trouxe para vocês algumas imagens dos ímens. Existem várias possibilidades de formato de ímens. Algumas mulheres nascem com ímen imperfurado, isso é um problema, precisa ser corrigido até mesmo para a passagem do sangue menstrual. Existe o ímen que fica localizado ao redor da abertura da vagina, que é o ímen em forma de anel. Existem ímens que são furadinhos, isso aqui varia de mulher para mulher, não existe certo e errado, mas é uma membrana que pode ser rompida facilmente com o atrito e principalmente penetração, que vai fazer o rompimento dessa parede de tecido. O clitóris, ele é uma estrutura erétil, assim como o pênis. Aqui a gente tem uma anatomia similar à glande do pênis, entre aspas, a cabeça do pênis. Aqui a gente observa um clitóris como um botãozinho, uma coisa bem pequenininha. E às vezes as pessoas não sabem a importância que isso aqui tem, porque a gente só vê uma bolinha. Mas na verdade, o clitóris é uma estrutura deste tamanho. A gente tem ao redor de toda a abertura da vagina o clitóris abraçando esse canal vaginal. Essa pontinha que a gente vê aqui é essa pontinha que aparece aqui. Existe o prepúcio, que vai fazer a cobertura da glande do clitóris. Lateralmente à abertura da vagina, vocês podem observar, existem estruturas que vão ser preenchidas por sangue também. Elas têm potencial de ereção durante estímulo sexual. Que aqui a gente vê corpo cavernoso, similar ao que a gente encontra no pênis, e estruturas associadas ao prazer feminino e à estimulação sexual. Então, o clitóris é uma pontinha que tem muitas terminações nervosas responsáveis por excitação sexual e por estímulo sexual. Mas essa pontinha é muito maior e fica ao redor de toda a vagina e é muito importante para o prazer feminino, não pode nem ser desconsiderada, tá? Todo mundo tem que saber onde é que fica isso aqui. Mais uma vez, uma imagem para mostrar para vocês. Aqui, pequenos lábios, lateralmente, grandes lábios, abertura da vagina. Aqui em cima, bem pequenininho, ósteo da uretra. Aqui, clitóris. E a outra abertura posterior, abertura do ânus, que não faz parte do sistema reprodutor, é mesmo para que vocês consigam observar e entender a anatomia dessa região genital feminina. Tudo isso aqui é coberto por pelos e que são pelos estimulados aí também pelos hormônios sexuais femininos. Quando a gente fala sobre o sistema reprodutor, a gente está falando sobre as estruturas associadas à reprodução, à produção de gametas, ao encontro de gametas, ao útero que vai segurar desenvolvimento fetal, mas a gente não pode deixar de falar sobre as mamas. Elas não fazem parte do sistema reprodutor, mas é uma estrutura anexa que depois que a mulher desenvolve o embrião, e dá origem a um feto, um bebê, ela é estimulada, porque as mamas são regiões que vão produzir alimento para o bebê, elas vão produzir leite. A arquitetura da mama é composta por glândulas secretoras de leite, que são estimuladas pelos hormônios produzidos pelo sistema reprodutor feminino. E a partir do momento, principalmente do nascimento, elas começam a secretar leite
muito nutritivo por um ducto que vai desembocar aqui no mamilo feminino. Isso é estimulado pela sucção do bebê, é estimulado por hormônios que estão circulando no corpo, produzidos pelo bebê e pelo próprio corpo da mulher, mas é uma região muito importante para o desenvolvimento da criança. É através desse leite secretado pela mama que o bebê adquire seus primeiros anticorpos, que ele tem contato com substâncias que vêm diretamente do corpo da mãe, ele recebe os nutrientes necessários para crescer. É tomando essa substância aqui, a secreção de uma glândula, que o bebê começa a engordar e começa realmente a ter estrutura para crescer. O leite secretado aqui é extremamente rico e importante, principalmente nos primeiros 6 meses de vida. A mama é uma região arredondada que possui uma areola ao redor de um mamilo, e nessa areola existem vários pontinhos que são glândulas que estão associadas à lubrificação serosa do mamilo. A gente vê ductos, que são ductos de produção de leite no interior da mama feminina, associada a um tecido lipídico. Existe muita gordura na mama fazendo esse tecido, e os ductos lactíferos são responsáveis por produzir leite. Eles se encontram aqui na saída da mama, vou dizer assim, através de uma abertura e uma concentração de ductos que a gente vai chamar de mamilo. Aqui existe imagem de uma glândula sem lactação. Os ductos lactíferos não são tão estimulados, e aqui embaixo uma mama que está passando por lactação. A gente observa muitos ductos lactíferos fazendo produção de secreção de leite o tempo todo, por isso a mama fica bem grande, bem rígida, porque o tecido interno dela está preenchido por glândulas que vão secretar leite, e isso ocupa espaço, deixa a mama mais rígida e maior. Espero que vocês tenham entendido essa revisão sobre o sistema reprodutor. Vocês precisam estudar isso pelo livro para que fique ainda mais claro o assunto. Meu objetivo era fazer uma revisão sobre o conteúdo que vocês estudaram, tá? E para ajudar também nos exercícios. A gente vai visualizar como acontece a fecundação. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena, acabou! Ainda bem que meu motor de navegação funciona! O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda?
O truque que usam para identificar a trompa de falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de falópio, mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! Ah, bonitinho, né? Conseguiram visualizar também a associação entre o sistema reprodutor masculino e feminino e como que acontece a fecundação dentro do corpo. Bom, espero que tenha ficado claro. Essa revisão foi para ajudar vocês aí com a matéria. Qualquer coisa, estou disponível através do meu e-mail. Podem comunicar comigo por lá. Um beijo e até a próxima.